Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus com o tema, o arrependimento e o perdão de pecados. A Bíblia claramente diz que o perdão de pecados certamente virá depois do arrependimento. O arrependimento dos ninivitas na época de Jonas, o arrependimento do ladrão à direita de Jesus e o arrependimento do filho pródigo são arrependimentos que foram acompanhados pelo perdão de pecados. Conforme nos lembramos desse fato, vamos primeiro verificar através da Bíblia as consequências que a humanidade enfrentará se não se arrepender. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo, se, porém, não vos arrependerdes. O que acontecerá com vocês? Onde não há arrependimento, há apenas destruição. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Dessa forma, o próprio Jesus nos lembra do poder do arrependimento, da graça que pode ser obtida através do arrependimento e das consequências terríveis que ocorrem quando falhamos em nos arrepender. Jesus disse: Se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 2. No livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, está escrito: E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual é o significado de mover o candeeiro? Simplificando, podemos receber a salvação de Deus? Isso significa, no final, você nunca poderá ser salvo. Quando Deus diz, você será removido da boa posição onde você está agora, isso significa, todas as bênçãos e graça que você tem serão transferidas para outro lugar. Quando isso acontecerá? Isso acontecerá quando eles não se arrependerem. De acordo com o Evangelho de Lucas, aqueles que não se arrependem perecerão. Além disso, Apocalipse capítulo 2 diz: Se você não se arrepender, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos ler o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Aqui nesse versículo, Deus nos despertou para esse fato ao dizer: se você se arrepender e se desviar das suas transgressões, então a iniquidade não te será um tropeço. Por outro lado, ele se referiu àqueles que não se arrependem como aqueles que estão acumulando a ira de Deus. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 2. Na Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, está escrito: Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A Bíblia nos ensina que a teimosia e o coração impenitente são coisas que acumulam a ira de Deus ainda mais para o dia do último julgamento. Em Lucas capítulo 13, Apocalipse capítulo 2, Ezequiel capítulo 18 e até na Epístola aos Romanos capítulo 2, lemos o que acontecerá quando não nos arrependermos.
Contudo, está escrito que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos ler a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não é que Deus seja lento em cumprir a sua promessa, mas Ele está esperando por nós, já que existem aspectos dos quais não nos arrependemos. Deus está sendo paciente conosco todo esse tempo para que todos nós cheguemos ao arrependimento. Deus abrirá os portões do céu e nos dará a vida gloriosa no reino dos céus. Irmãos e irmãs, quão importante é o arrependimento? Enquanto vivemos nossa vida nesta terra, não devemos ser teimosos ou apenas pensar em nossas próprias opiniões, mas devemos olhar para nós mesmos da perspectiva de Deus. Devemos pensar: o que os outros seres espirituais no céu pensam sobre minhas obras atuais e minha vida atual? Ao invés de pensar sobre tudo do nosso ponto de vista subjetivo, vamos nos ver de uma perspectiva externa. Eu creio que haveria muito mais aspectos dos quais precisamos nos arrepender. Deus já nos deu a sua vontade absoluta através da Bíblia. Ele diz: aqueles que se arrependem nunca perecerão. Se você se arrepender, o seu candeeiro nunca será removido do seu lugar. Se você se arrepender, a iniquidade não te será um tropeço. A remissão de pecados será dada àqueles que se arrependem. Vamos para Jonas capítulo 3. Quando os ninivitas confessaram a Deus e se arrependeram, Deus se arrependeu e não causou todos os desastres que ele pretendia trazer sobre a cidade. Vamos ver o livro de Jonas, capítulo 3. Vamos abrir o livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Irmãos e irmãs, a cidade de Nínive era a capital da Síria. Na verdade, a Assíria foi um país que oprimiu severamente os israelitas. Além disso, eles não acreditavam em Deus, mas adoravam outros deuses da Síria. Porém, assim que eles ouviram a mensagem de Jonas de entregar a vontade de Deus, o que aconteceu? Começando com o rei, todo o povo se arrependeu, sentindo profundamente que eles tinham feito muitas coisas erradas a ponto de provocar a ira de Deus. Vamos ler o versículo 5 de novo. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Assim, ele quis dizer que eles não deviam cometer nenhum mal ou violência. Vamos continuar com o versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos.
Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus, o que ele fez? Se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Irmãos e irmãs, o arrependimento traz essa incrível graça. Quando Deus viu o arrependimento sincero deles, Deus se arrependeu e retirou toda a punição que ele planejou dar a eles. Quando vemos essa cena, podemos compreender a graça que pode ser obtida através do arrependimento. Quanto o arrependimento pode tocar e comover o coração de Deus. Isso pode ser confirmado mais uma vez. Vejamos também a cena que registra o arrependimento do ladrão à direita, indo para o Evangelho de Lucas capítulo 23. Nós também devemos oferecer esse arrependimento sincero diante de Deus. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. No capítulo 23, versículo 39, está escrito: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O arrependimento do ladrão. Ele era realmente um grande pecador entre os iníquos que merecia ser crucificado. Quando o Império Romano governava Israel, a crucificação era considerada a sentença máxima. Era a punição mais severa e mais terrível. De acordo com as leis da época, ela era dada aos indivíduos mais ímpios. Quer os ladrões estivessem à esquerda ou à direita, ambos eram maus. Porém, pouco antes de sua morte, o ladrão da direita se arrependeu de seus pecados e disse a Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, Jesus prometeu: hoje, estarás comigo no paraíso. Irmãos e irmãs, o arrependimento sempre leva a esses belos resultados. Quando vocês assistem a um drama ou peça, o que acontece quando o personagem que interpreta o vilão na história se arrepende? Não há mais nada para continuar. Em outras palavras, toda a história da Terra termina quando as almas que pecaram no céu e foram lançadas a este mundo pecaminoso se arrependerem. Irmãos e irmãs, por favor, prestem atenção a um drama. Se alguém que desempenhou um papel mau se arrepende e muda para melhor, então, sem dúvida, a história chegará ao fim naquela semana. Nossa vida espiritual é assim. Quando nos arrependermos, não precisaremos dessa cidade de refúgio. A terra é a prisão para as nossas almas e também a cidade de refúgio espiritual. O que é que acontecerá quando todos os pecadores da terra se arrependerem? Não restará mais nada para nós além de voltar ao nosso lar espiritual, o eterno reino de Deus. O motivo de ainda estarmos nesta terra é porque ainda precisamos nos arrepender de algo. Por favor, analisem o livro de Jonas capítulo 3 também. Depois que todo o povo se arrependeu, não há mais nenhum conteúdo escrito. A história terminou quando eles se arrependeram. E quanto ao ladrão à direita? Há alguma cena depois do seu arrependimento? Não há mais nada. Se nos arrependermos, será o fim. A última coisa que devemos fazer antes de irmos ao reino dos céus é nos arrepender. Pai, sinto muito, eu sou um pecador. Mãe, sinto muito. Por favor, me perdoe. O pecado que cometemos é realmente imperdoável. Nós traímos o pai e a mãe no céu.
Caímos na tentação dos ímpios e fomos lançados à terra, a cidade de refúgio espiritual. No entanto, entre dezenas de milhões de estrelas no universo, Deus veio à Terra, que não é nada além de um grão de poeira. Eles se preocupam conosco e nos dão o seu amor sem limites. Mesmo que eles tenham vindo a esta terra em carne e tenham sido ridicularizados pelos pecadores, eles não pararam a sua vida de sacrifício. Em outras palavras, eles nunca desistiram de sua determinação de nos salvar. Vamos contemplar essa graça sem limites. Precisamos nos arrepender. É por isso que quando o ladrão à direita se arrependeu, sua história terminou com a palavra de Jesus: hoje, estarás comigo no paraíso. Quando uma pessoa má se arrepende, nada mais pode acontecer depois disso. Depois disso, o eterno reino dos céus deve se abrir. Em cada momento de nossa situação espiritual, o arrependimento é mais necessário. Quando Jesus pregou o Evangelho, a primeira coisa que ele pregou foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O mesmo acontecia com os santos da igreja primitiva que receberam os ensinamentos de Jesus e pregaram a nova aliança. Sempre que eles saíam, eles proclamavam e pregavam sobre o perdão de pecados e o arrependimento. Como os pecadores que foram expulsos do céu, o fato de que chegamos à cidade de refúgio indica que recebemos outra oportunidade. Mesmo que Deus tenha nos dado outra chance, se nos envolvermos no pecado novamente nesta terra e vivermos dentro do pecado, como poderemos encarar Deus que perdoou todos os nossos pecados? É por isso que Deus pediu não apenas o nosso arrependimento, mas também o arrependimento de toda a humanidade. Assim, qual missão foi dada a nós? A missão de pregar foi dada a nós. Todos os seres humanos neste mundo são almas que pecaram no céu. Deus nos pediu para guiar suas almas ao arrependimento. Como Deus sabe se eu realmente me arrependi ou não? Deus naturalmente sabe ao ver quão diligentemente e sinceramente estamos guiando os outros ao arrependimento. Não há necessidade de dizer: eu me arrependi muito. Eu fiz isso. Quantas almas, ou seja, pecadores celestiais, estamos guiando ao arrependimento em nossas vidas? Esse é o fator com o qual Deus pode distinguir imediatamente se nos arrependemos ou não. Pensem sobre o julgamento de Salomão. Quando duas mulheres reivindicaram a mesma criança como seu filho, Salomão fez assim para discernir a verdadeira mãe. Ele deu uma ordem: já que ambas as mulheres dizem que a criança é delas, não seria justo dar a criança para apenas uma pessoa. Divida o menino vivo ao meio e dê metade para uma, e metade para a outra. Essa foi a sua decisão. A verdadeira mãe ficou chocada com essa decisão. Porém, o que a falsa mãe disse? Ela disse: que nenhuma de nós tem um menino. Cortem ele ao meio. Porém, a verdadeira mãe implorou: por favor, dê o bebê a ela. Não o mate. Por favor, salve a vida do bebê. Irmãos e irmãs, apenas olhando para suas ações, não podemos facilmente identificar e entender suas verdadeiras intenções? Então, como podemos saber que nós, pecadores, nos arrependemos? Podemos saber naturalmente se alguém se arrependeu ou não, observando quão proativo e fervoroso ele é em guiar outros pecadores ao arrependimento. É por isso que Deus confiou a nós a missão de pregar o Evangelho. Ele diz: não foquem apenas no seu próprio arrependimento, mas também no arrependimento da humanidade. Preguem a palavra, quer seja oportuno, quer não. Deus não tem a habilidade de fazer tudo? Mesmo que Deus possa fazer tudo, Ele confiou essa obra a nós. Para quê? Para ver o fundo do nosso coração, se nos arrependemos ou não.
É por isso que quando Deus estabeleceu as festas, Ele estabeleceu o tempo para o arrependimento desde a festa das trombetas até o dia da expiação, e então conectou a festa dos tabernáculos para que o festival de pregação possa ser realizado. Esse é um procedimento fixo estabelecido por Deus. Devemos entender claramente que há um grande significado e uma providência oculta de Deus em estabelecer as festas dessa maneira. Através dos cultos de oração da madrugada e da noite, oferecemos muitas orações sinceras de arrependimento. Então, qual é o fruto das orações de arrependimento? Somente quando ajudamos outros a chegarem ao arrependimento, podemos ser reconhecidos por Deus como aqueles que realmente se arrependeram. Pensem sobre a história anterior. Quem é a verdadeira mãe da criança? Cortar o corpo de uma criança ao meio significa tirar a sua vida. Porém, a falsa mãe insistiu que a criança fosse dividida ao meio, para que não fosse dela, nem da outra mulher. Se ela fosse uma verdadeira mãe, ela diria isso? De jeito nenhum. Por outro lado, a outra mulher disse que desistiria e implorou para poupar a vida da criança. Através das atitudes dessas duas mulheres, não podemos identificar facilmente quem é verdadeira e quem é falsa? Então, podemos facilmente descobrir quem realmente se arrependeu. Qualquer um pode facilmente discernir entre aqueles que se arrependeram e aqueles que não se arrependeram. É por isso que Jesus nos confiou essa missão. Quando ele começou a obra do Evangelho, ele pediu arrependimento primeiro, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele ascendeu ao céu, ele disse: pregue esse Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Jesus disse: ide e pregai a todas as nações. O que isso significa? O que devemos fazer? Devemos guiá-los ao arrependimento. Como podemos fazê-los se arrepender? Através dos ensinamentos da nova aliança, ou seja, a verdade da vida dada por Deus. Devemos guiar todas as nações ao arrependimento. No final, devemos guiá-los para Sião, onde o Espírito e a noiva habitam. Essa não é a vontade de Deus? Podemos facilmente identificar a sinceridade do arrependimento ao observar a atitude dos ladrões à direita e à esquerda, as verdadeiras e as falsas atitudes ao ver o comportamento das duas mulheres no julgamento do rei Salomão. E se alguém se arrependeu ou não ao observar as atitudes dos ninivitas? Alguns podem pensar: como você sabe se eu me arrependi ou não? Está dentro do meu coração. Porém, podemos distinguir isso de imediato. Deus diz: aqueles que realmente se arrependeram não terminam com o seu próprio arrependimento. Eles também dizem às pessoas sem conhecimento ao seu redor: arrependam-se, para que possamos ir ao reino dos céus juntos. Através da Bíblia, Deus nos desperta para o fato de que apenas aqueles que compartilham e ensinam o caminho do arrependimento aos outros são aqueles que realmente se arrependeram. Vamos encontrar mais um versículo. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O que o filho mais novo quis dizer foi: já que eu herdarei os seus bens, por favor, dê-me a parte com antecedência. Isso é algo que um filho nunca deve dizer, pois é como dizer ao seu pai: por favor, morra logo. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome.
Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto, e o que aconteceu com ele, e reviveu. Aos olhos de Deus, aqueles que se arrependem são aqueles que estavam mortos e reviveram. Devemos sempre lembrar que, na perspectiva espiritual, o arrependimento é altamente valorizado no reino de Deus. Enquanto fazemos isso, precisamos considerar mais uma vez por que Deus disse que ele se regozijou mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos no céu. Está escrito: Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos e irmãs, o arrependimento tem um grande significado. Todos nós nos arrependemos e voltamos para Sião, para os braços do pai e da mãe. No entanto, ainda há nossos irmãos e irmãs espirituais perdidos que não são deste aprisco, mas estão vagando sem rumo no mundo. Nós não sabemos onde eles estão ou quem eles são. Se Deus os tivesse marcado de alguma forma para serem distinguidos, iríamos apenas a eles e pregaríamos o Evangelho apenas a eles, para que apenas eles voltassem para Sião. Porém, Deus fez toda a humanidade parecer igual. Não podemos saber quem é quem. Portanto, devemos pregar diligentemente o Evangelho de Deus a todas as nações. A mensagem do Evangelho é a mensagem de arrependimento. É uma mensagem que dá à humanidade a oportunidade de se arrepender. Fazendo isso, eu espero que toda a humanidade possa voltar aos braços de Deus e receber grandes bênçãos de Deus, assim como o povo de Nínive. Eu sinceramente peço a todos vocês que guiem a humanidade para a graça de Deus que disse ao ladrão à direita: Hoje, você estará comigo no paraíso. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.